Ele começou com 2 ou 3 caixinhas e não tinha nem lugar para ele colocar as caixas, aquela pouquinho de caixa que ele tinha, né? Então ele botava, porque nós tínhamos uma casinha pequena, velha, eu tinha uma despensinha e ele ia com umas prateleiras assim, então eu tinha que afastar minhas coisas para deixar um pouco de lugar para ele. Tinha o telefone o 1004 e aquele telefone era uma disputa, era uma briga, né? E era limitado porque eram ligações, era muito caro. Falar de Tolly é falar um pouco da minha vida profissional, né? Quando ele era pequeno, né, os outros, o baninho dele, começou Tolly, para não dizer Nestor, que sabe, os pequenos, sempre corta, né? E foi Tolly, em vez de chamar de Nestor. Eu que chamo qualquer vez Nestor, mas os outros, a maioria é Tolly. Então ele disse, eu vou botar nome para a firma Tolly. Tolly. Só, vamos lá que nós vamos visitar um baita cliente. Como eu costumo dizer, esticou a asa para cima de mim e disse, não, deixa que ele segure aqui que vai dar certo. E um dia as professoras mandou chamar eu ou o pai dele, queria conversar com nós. Então eles pediram como que nós criamos esse guri. O Afonso, né? Disse, que nem os outros, a gente deu a mesma educação. Eu comecei em 97 aqui, antes de 97 eu trabalhei 1 ano e meio de estagiário no Correio. Eu trabalhava na empresa do lado da Tolly, precisava alguém para mexer com informática e mexer com CorelDRAW, PageMaker na época, que em 1997 ninguém fazia isso, né? Na verdade o Fábio sentava desse lado aqui e eu de lá. Minha ex-namorada, né? Minha esposa hoje, viu uma vaga da Tolly anunciada no jornal de Serafina. Comecei no armazém, pro recebimento, depois do recebimento fui pro faturamento, isso tudo em, vamos dizer, em menos de 1 ano. Fui chamado, foi em 2002. Trabalhei 30 dias no estoque, depois tive o acompanhamento. Eu iniciei e fui para o armazém, porque eu comecei aqui em 2003. Iniciozinho de 2006, eu passei a trabalhar no financeiro como assistente. E por que ele não trabalha na Tolly? Se ele tiver vontade de começar a trabalhar na Tolly, pode começar segunda-feira. E aí, isso era na quinta, na segunda-feira eu estava trabalhando na Tolly. Eu sou o número 52. Tenho o crachá lá em casa guardado até hoje. A minha primeira função na Tolly foi lavar os carros da Tolly, a frota, né? Todos adesivados, lavados e colocavam eles um do lado do outro aí para expor eles, tudo uno e depois palham. Eu comecei a trabalhar na Tolly praticamente 30, 40 dias depois o Nestor comprou o Maré. Não sei se é uma lembrança boa, mas acredito que... Quando eu cheguei, já tinha auditoria externa marcada, tipo, ia ser em junho. Então cabia a mim iniciar em janeiro de 2012 na qualidade e em junho já tinha auditoria externa marcada para a certificação da Tolly, na ISO 9001. Contas a pagar, contas a receber e análise de crédito. Então o volume, claro, era muito menor, né? Basicamente se resumia nesses 3 processos aí. Nós estávamos no financeiro umas 5 pessoas na época. Hoje nós somos praticamente 24, 25 pessoas no financeiro. Eu fui pintar o cabelo e eu vi um jornal do lado que dizia vaga gerente de logística, na Tolly. Eu disse, olha que interessante. E aí eu mandei o meu currículo no e-mail. Um tal de Zelomar me chamou para uma entrevista. O meu irmão trabalhava na Tolly, a minha mãe trabalhava na Tolly e o meu pai trabalhava na Tolly. E o Dani vinha incomodar na Tolly. Trabalhei no balcão uns 2 anos. Quando eu fiz a habilitação, quando eu fiz a carteira, o Pato me convidou para trabalhar de vendedor. Com 18 anos, nunca tinha saído de Serafina e fui para Porto Alegre fazer a minha primeira região. A primeira feira que eu fui, foi em 1999, a primeira Automec, né? Em 99 a gente ia de terno e gravata para a feira. Eles não acreditavam que nós éramos os compradores da Tolly. Pela idade, 19 anos na época. Na época a gente foi, levou junto uma impressora pequenininha. Largava uma folha de papel por vez assim. Nós só carregamos a feira inteira, porque nós não usávamos, porque não sabíamos as informações de cabeça. Nós já ia com uma mala específica para carregar catálogo para chegar aqui e entregar em mãos pro vendedor, né? Então de lá até hoje a gente foi em todas as feiras, né? Então durante a semana ele viajava. Tinha um carro branco e o velho viajava quase toda semana. E depois ele chegava sexta-feira, de noite assim, e ele ficava lá embaixo até a madrugada para fazer as caixas, para se preparar para segunda-feira e viajar de novo. Nós éramos em 7, 8, 9 vendedores, um cada lado,
com um telefone no meio. Daí um falava aqui, outro gritava lá. E eu lembro que na época a sexta-feira era um Deus nos acuda, porque chegavam todos os representantes de viagem, né, os vendedores, forrados de cheque, de dinheiro, de boleto, enfim, esse cheque tu tem que abater nesse boleto, tem uma devolução também que vai dar para abater ali, enfim. No começo nós trazíamos pedido pelo talão de pedido, no sábado de manhã. Então isso tu perdia muito tempo. Nós entregávamos aquele maço de cada um com uma letra, tudo quarta série forte. Cada 5 minutos eu vinha lá pedir o que era esse item, aquele item, e quando nós não tava, ela chegava até a cortar, né? Porque não tinha como entender as letras. Já existia computador, existia uma organização que era diferente. Cara, o computador era ainda uns Pentium, sei lá, 486, 586. Quando lá atrás eram 25 vendedores, hoje é quase 200 só vendedores, né? Eu lembro que o processo no armazém era manual. Os pedidos, eu tenho a impressão que eles caíam de algum lugar, assim, descia do vendas, do atendimento pro armazém. Lá atrás, o vendedor imprimia o pedido e largava por uma cordinha, né? Pela janelinha e o armazém pegava o pedido. Hoje o cliente passa o pedido de manhã, ele quer receber no mesmo dia. Ou horas depois, né? Sair do papel para o coletor, a gente virou uma chave muito grande. O cliente aguardava a mercadoria uma semana. Hoje é tudo por sistema. A gente não consegue se imaginar hoje com 200 vendedores tendo que imprimir pedido no papel, né? Eu lembro que a gente contava estoque diariamente e eu tenho a impressão que num mês a gente contava todo o estoque. E era muito caro um frete na época. Daí foi mudando, aí nós tivemos que comprar um fax e nós levava um fax junto. Nós já estava grande daí. Eu peguei uma época boa, eu peguei a época do Palm. Aí começou a ter foto no Palm, ficou um negócio bem show. Pegamos um bom tempo de Note também, enfim. Não andou, não deu certo. Eu não fiz pedido, eu acho, pelo Note na estrada. Se eu não me engano, foi em 2005 que entrou o navegador. Eu não tenho certeza se foi em 2005 ou não. E credo, aqueles computadores o Windows 98, acho, 95, e não rodava e não... Não, era navegador que se chamava? Era navegador, exatamente. Vamos liberar um portal? O que é? Um portal não, era um navegador na época. Esquecia o CD no cliente, esquecia o pendrive, enfim. Esquecia a bolsa, eu acho que eu nunca esqueci. No nosso concorrente, sim, nós fomos os primeiros. A gente sempre foi o primeiro, vamos dizer assim. Quando eu cheguei na Tolly, assim, para mim já foi um diferencial, porque eu já enxerguei uma empresa totalmente assim diferente do pouco que eu tinha visto no mercado, né? Eu passava o dia inteiro conversando com todo mundo, com vendas, depois a gente cadastrar tudo, ele começava a comprar. 100, 200 itens. E aí eu anotava um por um. Aí passava todo o pedido de novo, revisava de novo e assim era o procedimento, assim. Tudo em bloco, né, de anotação, de pedido. Até que com o passar do tempo aí a empresa na época foi crescendo. Quando a gente conta isso para essa turma nova que vê a evolução toda aí hoje, né? A primeira filial parece que é o primeiro filho, né? São grandes acontecimentos ao mesmo tempo. A gente sabia que ia começar, mas não sabia o mês correto, não tinha a data. A Tolly estava dando um pontapé inicial, colocando a primeira filial lá em Joinville. Foi o período em que a Tolly Matriz sofreu com uma saída de representantes. O início da filial culminou com a saída de vendedores aqui da Matriz. As minhas amizades eu perdi, então eu tive que começar novamente. Não perdi, mas já ficou bem complicado. Para nós, internamente, também foi um momento difícil, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Era uma boa fatia da venda que tinha saído da empresa. A empresa sofreu. E a gente trabalhava ali pensando, será que como é que vai ser amanhã? Será que vai continuar vendendo? A empresa vai aguentar? E aí, a gente tem corpo para prosseguir ou não? Foi difícil para se reestruturar. Dúvida do time? Não, mas era uma grande dúvida da gestão. Teve uns 2 anos ali, faziam o que precisasse para vender. Então foi um ano bem difícil, a minha venda caiu bastante. Minha venda caiu uns 50%, 40% com certeza. Foi um período que nós demoramos um ano para retomar o faturamento da Matriz. Tive vários, assim, perdi muito pedido, era uma briga.
Mas aí as coisas foram se encaixando, foi indo, enfim, a concorrência sempre existe, né? O que eu sempre falo para os fornecedores, a Tolly ela tem um crescimento consistente, né? Ela é duradoura, assim, não é nada passageiro, vou vender um mês, fazer uma loucura, baixar os preços, no mês seguinte não sabe se vai pagar as contas, não. Então Maringá foi um tanto mais uma experiência, a primeira experiência de todos, né? Foi a segunda unidade e tínhamos já know-how do que havíamos passado em Joinville. Na época eu lembro que a gente definiu 4 grandes regiões no Paraná e um está conosco até hoje, que é o Douglas Baldwin. E aí 4 anos depois a gente abriu a unidade de Porto Alegre. Aí chega o Zanella um determinado dia e diz assim, eu preciso de ti lá. Quando que a Tolly foi para Porto Alegre já era, vamos dizer isso, há mais de 10 anos, o cliente já queria essa proximidade aí, essa agilidade na entrega. Vamos lá, vamos assumir a bronca. Cara, eu acho que precisava da Tolly em Porto Alegre, acho que a gente demorou para ir para Porto Alegre. E depois que a gente foi implementando, por exemplo, auditorias internas nas unidades, a gente foi criando aquele padrão, né? Que todas as unidades elas têm que ser iguais. A unidade que ela vai nascendo, ela já nasce com um padrão de qualidade. Então eu vejo que isso a Tolly foi amadurecendo muito bem. Foi profissionalizando, padronizando, aproximando, conectando. Qualquer Tolly que tu entrasse, trouxesse a mesma impressão, né? Aí o quinto desafio então foi Ribeirão Preto. Eu saí da onde eu estava no interior, fui para Porto Alegre, que era a capital, depois fui de novo para o interior. A partir de 2018 a gente passou a ter organização para abrir uma filial. Então a gente passou a ter processos assim bem definidos. A entrada em São Paulo foi um desafio porque foi a primeira unidade que eu estava presente desde a abertura, desde a implantação, né? Proposta, já tínhamos data de abertura, então Ribeirão Preto, 1º de janeiro de 2018. Eu acho que a gente impõe um ritmo de trabalho, coisa que ninguém faz. 11 horas, acabou, vai embora e tchau. Levamos titulares aqui do Sul para lá. Eu acho que esse jeitão da Tolly, vou falar em jeitão. O jeitão Tolly de trabalhar é um diferencial. Vamos para Americana? Bora para Americana. Isso fez com que a gente se consagrasse no mercado e abriu mais 3 unidades ainda no decorrer dos anos seguintes. 5, 6, Cascavel, Americana, Marília, São José e Curitiba. E Vila Velha. E hoje eu acho que a gente já sabe aonde precisa ir e só adapta a questões regionais, né? Quantos clientes eu já visitei, dos que a Tolly tem cadastrado, eu acho que metade eu entrei com certeza. 5 a 10 mil com certeza. A soma é alta. Só não fui para Vila Velha ainda, mas as demais eu conheço todas. Tava de palio, andava de estrada. O meu maior tempo foi uma estrada, com o Xenon. Não se ganha por quilometragem, mas... O cofre, ele é útil hoje ainda, né? Tá lá na minha sala, mas hoje é só para arquivar contratos e papelada antiga. Mas esse processo de cultura, né, é um processo que tem que ser semeado, né? Então as unidades hoje, elas representam a essência da Tolly. Eu costumo dizer, as pessoas não dizem que trabalham na Tolly, elas dizem que são da Tolly. Aqui é minha casa, eu passo mais tempo aqui do que na minha casa. As pessoas se sentem parte da empresa, eu pelo menos me sinto parte da empresa, né? Não sei se é porque eu sou da qualidade e eu penso assim, né? Mas é isso que me parece que todo mundo joga no mesmo time, sabe? A Tolly só está completando 40 anos pela proposta que tem. Vai fazer 40 anos, mas eu nem me parece, mas tem que ser, né? A nossa proposta é trabalho. Ninguém completa 40 anos sem trabalho. É isso que eu acho que faz a diferença. Quando a gente está numa empresa, a gente ela tem uma vida própria, ela tem uma identidade própria. Ninguém trabalha da forma que a Tolly trabalha. Ninguém. Pensando nos 40 anos da Tolly, eu me sinto um privilegiado, né, de participar aí de 26, 27 anos aí de empresa. As pessoas que trabalham aqui são pessoas especiais, né? 3, 4, 5 anos para cá, a Tolly deu um salto que acho que muito poucas empresas deram, né? Eu realmente hoje eu paro e penso, eu não sei qual que é a proporção da Tolly daqui 10 anos, né? Mas isso existe desde sempre, é a cultura da empresa, né? Então a Tolly tá assim, do jeito que tá hoje, tá crescendo, né? E tá no mercado dessa forma porque existe uma cultura de considerar o que o cliente fala, de olhar para os funcionários, de olhar para a sociedade de uma forma compreensiva, né? Ela vem se preparando para esse crescimento aí já de longa data. Mesmo o operador que entra agora, e a gente pergunta, né? Você cuida da sua casa? Você cuida do seu jardim? Que a gente cuida do nosso. Tolly, ela é detalhista, eu acho ela muito organizada. Isso é o que me deixa bem tranquilo em relação ao futuro.
que eu percebo assim que a Tolly, ela tá indo para o caminho certo, né? Quanto mais tempo a gente passa aqui dentro, parece que a gente melhora como pessoa. Hoje, lá na minha área, na unidade administrativa, que é fora da matriz, né, nós estamos em 45 pessoas. Mesmo sendo hoje uma empresa, pode dizer, nacional, ela é uma empresa familiar, né? Então isso daí eu acho que nunca mudou, né? Tem que ser o que tu é sempre, não adianta tu querer enfeitar na metade do caminho, né? Tu nunca viu eu dizer, não, porque a Tolly vai fazer isso. Eu sempre falo, nós. Mas existe isso, a Tolly tem comprometimento, né? Seja com clientes, com fornecedores, nós estamos sempre juntos. Eu me sinto parte do negócio. É uma frase que eu aprendi com o Nestor até. Ele dizia para mim, tu só vai embora ou tu só vai perder um negócio aqui dentro o dia que tu perder. Você tem alguém que deve bastante para a empresa, eu acho que sou eu, porque é uma vida praticamente aqui, né? Assim. Para os próximos anos tem bastante desafios aí pela frente e eu acho que a Tolly está muito preparada para isso daí. Uma empresa que dá oportunidade, que junto com o crescimento da empresa oferece oportunidade para os funcionários. Só tu fazer as coisas certinho, se dedicar que as coisas acontecem. Quando vocês veem o dono da empresa ou os filhos do dono da empresa que atuam na empresa usando o mesmo uniforme que todas as pessoas usam, tu vê o padrão. O padrão Tolly, ele não importa se ele está no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná ou São Paulo ou agora no Espírito Santo. Ele é o padrão Tolly. A Tolly investe na gente, entendeu? Esse é o time, né? Sempre entendendo que o Brasil é muito grande. Vamos nos organizar para que a gente consiga atingir os objetivos aí para futuramente, né, ter muito mais unidades do que tem hoje. Então eu só tenho a desejar que venham mais 40 anos. As pessoas, de forma geral, confiam muito na empresa. Tem tudo para ser a maior do Brasil em muito pouco tempo. Então elas realmente sentem que elas fizeram uma ótima parceria e elas querem continuar junto com a gente.